Do tempo que Deus tem dado para você sobre a face da terra, você tem tirado o melhor para Deus desse tempo? Ou você simplesmente tem deixado o resto para Deus? É sobre isso que estaremos falando a partir de agora, nesse vídeo. Graça e paz, eu sou o seu irmão em Cristo, Daniel Lago, e você está no canal Vivendo da Palavra. Esse canal que tem um objetivo prático de abençoar a sua vida, que está aí do outro lado. Teremos nesse momento uma conversa prática, não vou andar cortando esse vídeo, para que você se sinta que realmente a gente esteja frente a frente conversando um com o outro. E só para você ter ideia, eu vou procurar aqui agora a passagem de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 33, queridos e queridas, diz assim, preste atenção. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas que Jesus disse que seriam acrescentadas quando a gente direcionar a nossa força, a nossa energia, a nossa atenção para buscar primeiro o reino de Deus? Você vai entender a partir do momento que você leu todo o capítulo 6 do Sermão do Monte, mais precisamente ali a partir do versículo 24 do capítulo 6. Jesus está falando das preocupações diárias que todo ser humano tem, na questão do calçar, na questão do vestido, se alimentar, as necessidades básicas da vida de todo ser humano. Só que Jesus ele não está dizendo que a gente não tem que se preocupar no sentido de planejar, de correr atrás, de buscar. Mas é quando a gente busca essas coisas esquecendo que Deus está no céu e que continua sendo suficiente. Jesus ele está dizendo que a gente tem que buscar, fazer a parte da gente, mas sabendo que, por mais que a gente se preocupe em exagero, de uma forma exagerada, ele está dizendo que não vai adiantar nada. Porque ele diz que as pessoas que não têm fé, as pessoas que não têm Deus na vida, é que fazem isso. Mas o conselho dele, quando ele fecha isso, é: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas, ou todas essas coisas, vos serão acrescentadas. E o que é o buscar o reino de Deus aqui? É quando eu entendo no meu coração, na minha vida, e não só de uma forma teórica, mas de uma forma prática, que Deus é suficiente na minha vida. E eu vou tirar o melhor que eu tenho para Deus, e aqui eu não estou falando, como alguns falam por aí, de dinheiro. Eu estou falando é tempo de qualidade. Porque afinal de contas, tem pessoas que levantam pela manhã, não se ajoelham na cama, perto do seu leito, para dizer: Senhor, eu te agradeço pela noite que o Senhor tem nos dado. Eu te agradeço pela noite que o Senhor tem abençoado, um sono maravilhoso. As pessoas não agradecem. As pessoas não agradecem também no sentido, ou não buscam o reino de Deus em primeiro lugar, no sentido de pegar a Bíblia e meditar na palavra de Deus, quando tem a oportunidade de fazer isso. Porque, afinal de contas, entre buscar um projeto pessoal e ler a Bíblia, as pessoas correm para um projeto pessoal. Porque isso está na natureza humana, gente. Isso está na natureza humana. Às vezes a gente busca um pretexto, diz: não, mas eu quero ser um empresário melhor, um empregado melhor, eu tenho que conseguir essa promoção no emprego, eu tenho que conseguir, sabe, passar nesse concurso, eu tenho que conseguir entrar na faculdade. Não é que nada disso seja errado, o problema é quando a gente esquece que nós temos um Pai no céu, que nesse capítulo 6, Jesus deixou bem claro que Deus é o nosso Pai. A gente esquece que Ele é o nosso Pai no céu, que tudo que existe hoje veio a existir por causa dele, porque ele dizia: haja, e acontecer as coisas. A gente esquece que Deus tem uma mão poderosa, que Deus pode fazer no segundo que o homem não pode fazer em 10.000 anos. E a gente esquece disso e começa a correr atrás dos projetos pessoais sem dar uma satisfação para Deus, sem pedir direção de Deus, sem entregar os projetos nas mãos de Deus. Aí, quando não sobra tempo, ou quando tudo dá errado, aí a pessoa diz assim: agora eu vou para Deus. Ó Senhor, o negócio daqui deu errado. O negócio aqui bagunçou. Aquela porta de emprego que eu confiei tanto naquele meu amigo que está lá dentro do trabalho, da empresa, que confiei tanto nele, eu confiei tanto nela.
Fechou a porta lá, não abriu a porta. Ah, mas, ó Senhor, eu quebrei, pai, eu quebrei. E eu procurei dinheiro emprestado em todas as fontes, todos os lugares, não deu certo. E agora? Ó, meu pai, sabe aquele meu amigo que disse que ia me ajudar quando eu mais precisasse dele, virou as costas para mim, meu pai, e agora? Você entende o que eu estou querendo passar para você nesse vídeo? É que quando tudo dá errado, quando todos os projetos vão por água abaixo, quando a saúde não está 100%, quando aquele amigo vira as costas, quando aquela empresa fecha as portas, aí é que a gente vai buscar a Deus, ó Senhor, ou seja, a gente dá o resto para Deus. Só que o que é o reino de Deus, querido, que Jesus está falando? Jesus mesmo falou que o reino de Deus ele não é aparente, o reino de Deus ele começa dentro de mim. Aquilo que eu sou na vida diária, que os outros veem eu fazer ou falar, ou a forma como eu me comporto diante da sociedade, diante da congregação, não é nada mais, nada menos do que simplesmente o reino de Deus dentro de mim, vivido de uma forma plena, de uma forma prática, para ser bênção na vida das pessoas. Só que esse reino de Deus ele só vai ter valor a partir do momento que eu busco primeiro Ele. Quando eu levanto de manhã, dobro o meu joelho perto do meu leito e digo, Senhor, eu te agradeço pela noite. É quando eu olho para o alimento em cima da minha mesa e digo, Senhor, eu te agradeço pelo alimento que eu tenho em cima da mesa. É quando eu estou no trabalho, mesmo não gostando do trabalho, mas eu estou lá desempenhando minhas funções como filho de Deus, como luz e como sal. Digo, Senhor, esse daqui não era o emprego que eu queria, o trabalho que eu queria, mas eu te agradeço porque através dele eu estou colocando pão na minha mesa, eu estou pagando a minha água, estou pagando a minha energia, estou comprando as coisas necessárias. Isso é que é buscar o reino de Deus, querido. Mas a gente só faz isso a partir do momento que a gente entende que Deus é tudo na nossa vida e que Ele é o nosso Pai e que a gente não pode deixar para Ele aquilo que resta, que sobra no caso. A sobra do tempo. Eu estou nessa carreira louca, desenfreada. Se sobrar um tempinho, eu vou orar. Se sobrar um tempinho, eu vou ler a Bíblia. Se sobrar um tempinho, eu vou para a igreja. E eu vou falar uma coisa aqui que já aconteceu comigo. É que quando eu estava meio quebrado, defasado, financeiramente e até espiritualmente, aí era na igreja, bombando, sabe? Quando eu digo igreja, eu estou falando na congregação. Porque a igreja é o corpo de Cristo, não é o templo de pedra, queridos. Pelo amor de Deus. Aí eu estava nos cultos, ô Senhor, eis-me aqui, sabe? Aí quando as coisas melhoraram um pouquinho, que eu pensei que já estava com fôlego suficiente para viver autonomia, de uma forma automática, sem Deus, aí comecei a tirar o pé, né? É assim que muitas pessoas fazem. Muitas pessoas, quando estão desempregadas, quando estão doentes, ou quando estão, sabe, é direto nos cultos. Ah, Senhor. Aí depois, quando o negócio melhora, a pessoa já pensa que tem autonomia, já não quer mais ir para a congregação, já não lembra mais daquele irmão como lembrava antes. Inclusive irmãos que estendeu a mão quando mais necessitou. Esse vídeo é um vídeo reflexivo para perguntar para você se você tem buscado realmente o reino de Deus, tem primeiro lido a Bíblia, meditado na palavra de Deus, se você tem tirado o melhor tempo, o melhor que você tem para Deus, ou você tem jogado para Deus só o resto. Existem pessoas que estão aí no mundão, inclusive pessoas conhecedoras da palavra de Deus. Ela sabe que tem um dom que Deus entregou para ela fazer a diferença na face da terra, mas ela diz, eu estou muito jovem, eu não vou desperdiçar minha juventude não. Se sobrar tempo na minha velhice, eu busco servir a Deus. Isso não é buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus é quando eu tenho as minhas forças, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu lanço aos pés de Cristo e digo, Senhor, eis-me aqui. Isso é buscar o reino de Deus. É continuar acreditando que essa palavra continua viva, continua eficaz. É não me preocupar de uma forma exagerada com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, com o que eu vou calçar. Não, porque Jesus disse que isso só acontece na vida das pessoas que não têm fé. Então, que Deus nos abençoe. Procure viver a sua vida de uma forma prática, menos estrelismo, menos
teatro, de uma forma prática, querido. Aquilo que você é na essência, diga para Deus, Senhor, eu sou desse jeito, me muda. Mas aquilo que você é mesmo, procure demonstrar para as pessoas. Não procure ser uma coisa dentro, no seu interior, e fora, no exterior, demonstrar uma coisa que você não é. Não, seja primeiro fiel com Deus e segundo com você mesmo. De realmente viver a vida de uma forma prática e objetiva. Buscando primeiro o reino de Deus. O reino de Deus começa dentro de você e aquilo que você externar tem que ser um reflexo daquilo que você é por dentro. Se esse vídeo edificou a sua vida, se inscreva no nosso canal, comente e nos ajude. Vou deixar um PDF aí embaixo para ajudar a sua vida aí no comentário fixado. Que Deus abençoe você em qualquer parte desse Brasil ou desse mundo criado pelo nosso Deus.